Cristo. Prometo que até o meio-dia eu encerro esse culto. Diga graças a Deus. Livro de Romanos, capítulo de número 5. Você que tem a palavra do Senhor. E versículo 12. Chegou o momento mais especial do nosso culto. Romanos 5, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei o pecado estava no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Levante a sua mão ou a sua Bíblia e diga comigo: Senhor Jesus, fale comigo pela tua palavra. Diga: eu preciso, eu necessito ouvir a tua voz. Diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Queridos irmãos, o tema da minha pregação no dia de hoje é Adão e Cristo. A humanidade, ela está dividida entre estas duas pessoas: a pessoa de Adão e a pessoa de Cristo. O mundo, irmã Ana Lúcia, ele é dividido entre os filhos de Adão e os filhos de Cristo. Paulo, que escreveu o livro de Romanos, ele era judeu. Sendo judeu, ele acreditava naquilo que Moisés escreveu. Moisés escreveu o livro do Gênesis. E no capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele quer trazer uma explicação do começo da história e do final da história, culminando na pessoa de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele começa o capítulo 5 do livro de Romanos trazendo uma realidade de quem nós somos e de quem Deus é. Paulo começa dizendo no capítulo 5, ele diz assim, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus. Paulo está dizendo que por meio de Jesus Cristo nós alcançamos a paz com Deus. Sem Jesus Cristo nós não temos paz com Deus. A paz que o ser humano precisa vem por meio de Jesus Cristo. Paulo está dizendo: o homem, filho de Adão, descendente de Adão, está em inimizade com Deus. Esse homem, o gênero, precisa da pessoa de Jesus Cristo para que esta amizade ela seja reestabelecida. Então Paulo, ele diz que o único meio para alcançarmos a paz com Deus é por meio de Jesus Cristo. No versículo 12, Paulo, ele vai tratar diretamente da pessoa de Adão. Há quem diga que Adão é apenas um personagem que não existiu. Há quem diga que Adão é apenas um personagem mítico ou místico. Há quem diga que a Bíblia não é verdadeira. Há quem diga que partes da Bíblia são verdadeiras e outras partes não são verdadeiras. Mas eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, ele começa dizendo assim, como que por um só homem o pecado entrou no mundo. Queridos irmãos, precisamos entender que o pecado, ele já existia antes de Adão. A Bíblia diz, de forma não no seu sentido concreto de um ato acontecido, no livro de Isaías capítulo 14, a Bíblia diz que Satanás, ele se rebela contra Deus. Então ele foi o primeiro a pecar. O pecado já existia. O detalhe é esse. O detalhe é o que Adão fez
para que o pecado entrasse no mundo. E quando a Bíblia diz assim, ó, mundo, não está se referindo à criação no seu sentido, natureza e assim por diante. Quando a Bíblia se refere ao mundo, a Bíblia está se referindo a pessoas, porque está escrito no livro de João, capítulo 3 e versículo 16, que Deus amou o mundo, ou seja, Deus amou as pessoas. Agora, Paulo diz assim, ó, por um só homem o pecado entrou no mundo. Então, quem é esse homem? Adão. A Bíblia diz, no livro do Gênesis, veja que coisa maravilhosa, Deus, em seu plano eterno, Ele resolve criar tudo que existe. Que obra maravilhosa! Deus é um artista. Deus, Ele cria os céus, Ele cria a terra. Que obra maravilhosa! Deus, Ele cria a lua, Ele cria as estrelas, Ele cria a luz. Deus, Ele cria os animais e assim por diante. Só que no capítulo 2 do livro de Gênesis, Deus resolve criar a cereja do seu bolo, a obra-prima da sua criação. Por isso que nós cremos na criação, não cremos na evolução. O homem não veio do nada, o nada não gera nada. Nós somos obras de um Criador perfeito. Então Deus, Ele, depois de criar tudo que é belo, porque a Bíblia diz que Deus faz tudo formoso ao seu tempo, Ele resolve criar o ser humano. E no conselho eterno da Trindade houve uma reunião, e nessa reunião houve uma conversa, e a conversa foi: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus criaria um ser racional, um ser pensante, um ser com sentimento. E a Bíblia diz que do pó da terra Deus, Ele faz a obra-prima de suas mãos. E a Bíblia também diz que naquela obra-prima Deus, Ele sopra o fôlego de vida, fazendo daquele ser uma alma vivente. E Deus agora o havia delegado responsabilidades, porque tudo aquilo que nos é dado também nos é cobrado, e um dia o será. Todo homem que recebe algo de bom, ele tem uma responsabilidade com aquilo que ele recebeu. A Bíblia diz que Deus criou o homem, e Deus deu a ele a responsabilidade. Qual era a responsabilidade? A administração da criação de Deus. Foi Adão, que ser inteligente. Queridos irmãos, o ser humano, ele é obra de um Criador, porque o ser humano no seu sentido natural, ele é um ser incrível. O ser humano, ele tem a capacidade, queridos irmãos, o ser humano chegou na lua. O ser humano chegou na lua. E um dia eu estava conversando com um piloto de avião. Ele pilota um Boeing lá em um país asiático, e eu perguntei para ele, porque pensa num ser curioso, sou eu. Eu olhei para ele e falei assim: meu amigo, me diga uma coisa. Estava até lá na oficina do Anderson. Eu falei assim para ele: o homem pisou na lua? Ele falou: pisou. Eu falei: por quê? Ele falou: pastor, seria impossível no auge da Guerra Fria os Estados Unidos criarem uma farsa e não serem descobertos. Eu, como piloto de avião, eu digo: o ser humano Neil Armstrong pisou na lua. Veja o que Deus criou: o ser humano, um ser inteligente, um ser dotado de capacidade. Foi Adão, queridos irmãos, quem deu o nome aos animais. Que obra maravilhosa! Foi Adão quem zelava pela obra da criação de Deus. Só que veio uma responsabilidade, porque Deus, antes de criar Eva, Ele olha para Adão e diz assim: Adão, tu vai administrar tudo, tu vai cuidar de tudo. Adão era um vice-rei nessa terra. Adão, irmão mano, era o representante legal de Deus nesta terra. Adão tinha a autoridade dos céus nesta terra. Adão era o embaixador de Deus. E Deus disse a Adão: Adão, você pode se alimentar de todos os frutos, exceto
da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aquela árvore será o termômetro da fidelidade entre você e eu. E a Bíblia diz que passado algum tempo, não sei quanto, Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. E a Bíblia diz que Deus resolveu fazer-lhe uma ajudadora, idônea, para andar do seu lado. A Bíblia diz que Deus derrama sobre Adão um sono profundo, e da sua costela Ele tira e cria a mulher. Veja que Deus é tão perfeito, que Deus tira a mulher do lado, porque a mulher não está abaixo do homem e nem acima do homem. A mulher é a sua ajudadora, a mulher é a sua auxiliadora. E a Bíblia diz, queridos irmãos, que ambos administravam a obra da criação de Deus. De quem era a missão? De instruir Eva? De Adão. Porque foi para Adão que Deus falou: de todas as árvores comerás, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não sei o quanto Adão levou isso a sério, mas acabou não entrando no coração de Eva. E você conhece a história, que dentre todos os animais havia um que era o mais ardiloso, o mais astuto, aquele que se deixou usar por Satanás. E este enganou a mulher, e a mulher, sendo enganada, infelizmente levou o seu marido à queda. E agora, é aqui que eu queria chegar, agora Paulo vai dizer: por um só homem o pecado entrou. Então o pecado já existia antes de Adão, porque o primeiro a pecar foi Satanás. Então o pecado já existia. Só que o detalhe é esse: o pecado não existia na obra da criação de Deus, o ser humano. O pecado, ele já existia, mas o ser humano não era contaminado pelo pecado. Então veja só, o pecado está escrito: por um só homem, quem? Adão, entrou no mundo. E tem um detalhe: com o pecado trouxe de mão dada um amigo chamado morte. Com o pecado entrou a morte, e a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Quando eu falei no início que a criação humana, ela é dividida entre os filhos de Adão e os filhos de Cristo, eu vou explicar para você o que isso significa. Todo ser humano, está escrito no livro de Salmos, capítulo 51, ele é gerado em pecado. Em pecado me concebeu a minha mãe. Em pecado, porque o ser humano é pecador na sua natureza. Então quando o ser humano ele vem a essa terra, ele vem como um filho de Adão. Talvez uma criança, aliás, talvez não, uma afirmativa, uma criança não tem consciência de pecado, mas ele já é gerado em pecado. Em pecado me concebeu a minha mãe. A mãe dele não estava lá num ato pecando, não, é um pecado da natureza. Em pecado me concebeu a minha mãe. Porque veja só, quando o cabeça da raça, o Adão, ele pecou, ele contaminou toda a raça humana. Quer ver um exemplo? Digamos que uma mulher usuária de drogas, que prostitui o seu corpo, ela engravida, só que ela é aidética, ela tem AIDS. E infelizmente aconteceu que o filho que foi gerado no ventre dela foi contaminado pela AIDS. Aí eu te pergunto, veja só, aquela criança naquele ventre fez alguma coisa para adquirir o vírus? Sim ou não? Mas pelo fato de estar na barriga dela, ele foi contaminado. Nós, como disse Paulo em Romanos, não pecamos à semelhança do pecado de Adão. Ninguém aqui foi lá e comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Só que, como aquela criança no ventre daquela mulher, como a analogia que usei agora, foi contaminado pelo vírus da AIDS, o ser humano, ele foi contaminado pelo vírus do pecado. Então o ser humano, ele nasce como um filho de Adão. Por um homem entrou o pecado na raça humana.
Pelo pecado, a morte. Porque o plano de Deus não era que o ser humano morresse. O pecado contaminou a natureza humana. Por isso que Paulo diz assim, por isso que todos pecaram, todos morreram. Só que na conversa que Paulo ele estava tendo com os romanos, ele não se limita a isso. Ele não se limita à história trágica apenas. Ele não se limita ao sofrimento apenas. Ele apresenta a redenção dos filhos de Adão, através de um outro homem, chamado Jesus. Um homem que não veio da descendência de Adão, porque não foi gerado através da união entre um homem e uma mulher. Um homem que iniciou uma nova raça através do nascimento virginal, que foi plantado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Quando o Espírito Santo ele planta Jesus no ventre da Virgem Maria, naquele momento uma nova raça estava começando. Em Adão começou uma raça que foi contaminada pelo pecado. Quando Jesus de Nazaré foi plantado no ventre de Maria, começou uma nova raça sem pecado. Então, através desse homem que nasceu de uma virgem, que não tem pecado, eu e você temos a oportunidade, se crermos nele, de vivermos uma nova vida para a glória de Deus. E se você crê, diga amém. Aí continua a palavra do Senhor, diz assim, porque até a lei, o pecado estava no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Aí agora, vai comigo por gentileza, no versículo de número 16, por favor. E eu me encaminho já para o final. Versículo de número 16 da palavra de Deus, diz assim, e não foi assim o dom gratuito como a ofensa. Veja só, qual foi a ofensa? A ofensa de Adão. Adão desobedeceu a Deus. Adão pecou contra Deus. Adão ofendeu a Deus. Então Paulo diz assim, não foi assim o dom gratuito como a ofensa. Ou seja, a ofensa veio de um homem apenas. O dom, que é a salvação, veio de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aí Paulo, o apóstolo, ele continua: por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. A raça humana esteve debaixo do juízo por causa de uma ofensa. O homem ofendeu a Deus na pessoa de Adão. O homem desobedeceu a Deus na pessoa de Adão. Aí alguém diz assim: pastor, mas se Deus, ele já sabia que o homem, ele iria pecar, por que que Deus permitiu? Queridos, Deus, ele não criou robôs. Deus, ele criou seres humanos. Seres humanos dotados de vontade. Deus, quando criou o homem, ele poderia ter criado um chat GPT, algo artificial, mas Deus não fez isso. Deus poderia ter criado um robô, mas Deus não fez isso. Deus resolveu criar algo segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Quando Deus criou o ser humano, Deus já sabia que o ser humano iria pecar, mas Deus ainda assim sabia que por meio de Jesus Cristo, outros seres humanos escolheriam por meio da fé obedecê-lo para a glória do seu santo nome. É por isso, queridos irmãos, que Paulo ele diz assim, a ofensa veio para a condenação. Aí ele diz, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Aí ele diz assim, porque se pela ofensa de um a morte reinou. Queridos irmãos, a raça humana, ela foi contaminada por esse vírus. E eu usei o exemplo há pouco do vírus HIV. Ela foi contaminada. É o que a palavra do Senhor está dizendo.
Por isso que a palavra do Senhor diz assim, ó: não há um justo sequer, todos pecaram. Todo ser humano é pecador. O ser humano, ele pode ter características que são lá da criação, de bondade. Há quem goste de ajudar o próximo. Isso aí já é uma característica que Deus já plantou no início da criação. Mas todo ser humano é pecador. Todo ser humano precisa de Cristo. Todo ser humano precisa de um Salvador. Eu preciso de um Salvador. Você precisa de um Salvador. É o que a palavra, ela está dizendo. Olha o que ela diz. Veja só: mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom gratuito da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Em resumo, tudo que o homem precisa é de Jesus Cristo. Tudo que o homem necessita é de Jesus Cristo. Tudo que o homem, irmão Roberto, precisa alcançar é a graça de Cristo. Porque Cristo, queridos irmãos, Ele é o representante de uma nova raça. A raça caída que reside em Adão, ela pode ser aniquilada pela pessoa de Jesus Cristo. Por isso que quando uma pessoa, ela crê em Cristo, biblicamente falando, ela morre. Por que que ela morre? Porque a velha natureza de Adão, ela precisa ser morta, para a nova natureza de Jesus ser implantada no coração daquela pessoa. É por isso que a palavra do Senhor diz assim, ó: aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, novo homem, nova mulher. Aí a Bíblia diz assim, ó: as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Queridos irmãos, hoje essa igreja, ela está dividida entre os filhos de Adão, aqueles que ainda não nasceram de novo, aqueles que ainda não morreram para os seus pecados, não creram em Cristo, e também tem aqueles que já nasceram de novo, já creram em Cristo, já morreram para si mesmo. E hoje, como desde que Jesus ressuscitou, a porta da salvação para aqueles que querem ser uma nova criatura, para aqueles que querem ser um novo homem, ela está aberta. A famosa porta da graça, é o que Paulo está dizendo. Veja só, ele diz no versículo de número 17, ele diz assim, ó: veja só, a abundância da graça e o dom da justiça. A graça é abundante. O que o homem precisa entender sobre a graça é o favor de Deus que eu não merecia. Eu era filho de Adão, eu estava condenado, eu merecia a morte eterna. Só que a graça, que é um favor que eu não mereço, Jesus veio a esta terra, morreu em uma cruz, ressuscitou ao terceiro dia, e hoje, se eu crer em Jesus, eu posso ser uma nova criatura. Cristianismo não é só mais uma religião de aparências. Paulo disse assim, ó: circuncisão não é a que é da aparência, mas é a que é do coração. Circuncisão era o selo da aliança do homem e Deus. Então, querido irmão, o selo verdadeiro da aliança entre o homem e Deus, ela nasce do coração. Quando o homem, a mulher, crê em Jesus, quando o ser humano entrega a sua vida para Jesus, quando o ser humano morre para si mesmo, morre para a velha criatura e nasce em Cristo para uma nova criatura. Um dia Deus irá julgar os filhos de Adão e os seus filhos. Hoje você tem a oportunidade de deixar de ser um filho de Adão. Veja só, imagina só, se alguém agora chegasse e dissesse assim: foi descoberto a cura para o HIV. Veja só, todos os aidéticos do planeta Terra, se tivessem que vender a sua própria casa, venderiam, para poder adquirir aquele remédio. Aquele remédio, ele traria a cura para aquela doença
segundo a analogia da criança no ventre, daquela criança que sem culpa nasceu no ventre de uma mulher que já era possuidora. Nós não pecamos o pecado segundo a semelhança de Adão, mas fomos gerados em seu ventre, fomos contaminados em seu ventre. E agora nós temos o remédio. Você não precisa vender a sua casa para comprá-lo. Você não precisa vender o seu carro para comprá-lo. Você não precisa pagar uma promessa andando de joelho daqui até outra cidade. Não, você precisa crer em Jesus. Você precisa, diaconisa Cida, entregar a sua vida a Jesus. Você precisa confiar em Jesus, conforme diz as Escrituras, que quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Que possamos entender no dia de hoje que através de Cristo nós temos uma nova vida. Jesus, ele veio oferecer vida, e vida em abundância, vida eterna, salvação eterna. Jesus, ele veio para salvar o homem. A Bíblia diz assim, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Quando você olha para essa cruz, você vê apenas um símbolo. Você não vê ninguém nela, porque a obra já foi feita, a obra já foi realizada. Jesus veio na cruz, Jesus morreu em uma cruz. Jesus era, segundo o que falou João Batista, o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus já foi sacrificado na cruz do Calvário, e agora ele já ressuscitou. E através da sua ressurreição nós temos a porta da salvação. E no dia de hoje a palavra de Deus é: aquele que tem sede, venha e beba da água da vida. Fique de pé, por gentileza. Levante as suas mãos aos céus. Vamos cantar porque ele vive. Levante as mãos aos céus agora. Quem entendeu a palavra diga amém. A Bíblia diz que em Cristo Jesus somos uma nova criatura. Jesus veio, seu Vitorino, para matar o velho homem. Ser cristão é morte e vida. Ser cristão é morrer para a natureza de Adão e renascer para a natureza de Cristo.